vidas. Um texto que eu acho que a gente nunca leu aqui, Salmos 22. Quase nunca, né? Salmo 22 é um salmo que eu gosto bastante, realmente lemos bastante, principalmente no contexto da ceia. Salmos 22, vamos estar colocando de pé, vamos estar lendo todo o capítulo. Vou estar lendo o primeiro, e os irmãos podem estar dando continuidade na leitura. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondo, de noite e não recebo alívio. Contudo, tu és santo, glorificado entre os louvores de Israel. Nossos pais criaram em ti, criaram e levaram liberdade. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou velho e não homem, motivo de zombaria, e objeto de desprezo do povo. Todos os que me veem afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livra-os, Ele salva-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu mesmo me tiraste do vento, deste-me segurança junto ao seio da minha mão. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não fiques distante de mim, pois angústias da pele não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodearam e os poderosos me vazam. Como um leão voraz surgindo, escancaram a boca contra mim. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como o prato, minha língua se me pega com a terra, e me pega. Foi no certo, mas os cobertores do meu dedo, passaram-me as mãos dos pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deito os sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salve-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. A meus irmãos livrarei o teu nome. Cantar-te-ei, eu vou cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição da vida, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Retive pena do meu louvor da grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa. Todos os homens na terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas
ele fez. Muito bem, Salmos 22 é um salmo bastante conhecido, realmente. É nítido o quanto que ele é messiânico, né? Quanto que ele aponta para Cristo. Quando nós falamos que algo é messiânico, é que estava apontando, né, para Cristo. Então, um estudo aqui no Salmo 22 revela como o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu com detalhes impressionantes o sofrimento do Messias, isso muitos anos antes, né, do próprio Cristo nascer e vir a esse mundo. Esse salmo é uma profecia que aponta para a crucificação de Jesus Cristo, destacando tanto a sua agonia quanto a sua vitória final. O livro de Salmos, só para termos a introdução, né, ele é composto ali por 150 versos, cânticos, né, e são divididos em 5 partes, assim como o Tadeu, do 1 ao 41, e a maioria desses é escrito por Davi, assim como o Salmo 22 é escrito por Davi, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Essa é a divisão dos Salmos, tendo eles ali vários escritos, como os escritores, né, como Moisés, como os filhos de Coré, os coraitas, né, enfim. E nós temos aqui uma trilogia, até o Azael já falou aqui, importante, né, quando ele trouxe sobre o Salmo 24, onde o Salmo 22, 23 e 24 são meio interligados entre si. É uma trilogia aqui bem famosa, e onde nós vamos ver aqui no Salmo 22 apontando para Jesus, o Salvador, aquele que morreu ali na cruz. No Salmo 23, eu falei que o Israel falou Salmo 24, é o Salmo 23, né? Vai apontar para Jesus, o pastor, e o Salmo 24, Jesus o soberano. Então nós temos 22 o Salvador, 23 o pastor e 24 o soberano. Se colocarmos uma analogia aqui, nós temos no 22 a cruz, no 23 o cajado e no 24 a coroa. Então no 22 nós temos a cruz, apontando realmente para a cruz, Salmo 23 apontando ali para o cajado e Salmo 24 a coroa. Se olharmos para João 10 e no versículo 11, vai dizer que Jesus, ele é o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Se olharmos para Hebreus 13 e 20, vai dizer que ele é o grande pastor. E se olharmos para 1 Pedro 5, versículo 4, vai dizer que ele é o supremo pastor. Então nós temos no Salmo 22 que ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Se olharmos para o Salmo 23, ele é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. E se olharmos para o Salmo 24, ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Então essa é a trilogia que nós temos aqui, Salmo 22, 23 e 24, apontando para Cristo, né? Então, o Salmo 22 vai iniciar com um lamento profundo, né? E culmina ali em um hino de louvor e esperança, mostrando a jornada do sofrimento até a exaltação do Messias. Por isso, muitas pessoas vão se referir a ele como o Salmo da cruz, como Spurgeon, né? Vai também dizer isso. O que nós sabemos? Que ele foi escrito por Davi. O que as pessoas mais, né, debatem e discutem é que Davi não viveu nada que se chegasse ao ponto dele escrever isso. Nada se assemelha em sua vida que o levasse a descrever isso, como ele já escreveu sobre guerras, sobre o pastoreio, sobre várias coisas que estavam interligadas a momentos da sua vida, mas nada na sua vida chegou a uma semelhança do que é o Salmo 22. Então, o que se é aceito e concordado aqui entre as pessoas é que Davi não estava escrevendo dele próprio, não estava se referindo a ele próprio, mas sim, né, como um profeta, né? Se nós buscarmos
29 vai dizer assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob o juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Ele era profeta. Então, o que se temos aqui em comum é que ele estava profetizando a respeito de um de seus filhos. Que interessante, né? Jesus, aquele que nasceu dessa linhagem, que seria realmente o Salvador, o Messias enviado. Então é amplamente aceito que ele é o autor inspirado por Deus para registrar essas verdades proféticas. Nenhum incidente na vida de Davi se ajusta perfeitamente à descrição desse salmo, indicando que ele transcende a experiência pessoal do salmista e encontra seu cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Isso é confirmado aí pelas frequentes citações desse salmo no Novo Testamento, como por exemplo o momento de Jesus ali na cruz, né, Salmo 27, 46, onde vai dizer que perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, exatamente o que aconteceu aqui nesse primeiro verso desse salmo. Também em Hebreus 2,12 vai dizer: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nós temos também aqui no final dos salmos esse relato. Então, é um texto que é usado bastante, né? Que nós vimos ele sendo cumprido fielmente no Novo Testamento. E nós vamos dividir ele, ou ele é dividido, em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver a transição do sofrimento à glória. Então, a primeira parte desse salmo destaca o sofrimento do justo, vai do versículo 1 até o versículo 21. É até bem claro que quando nós buscamos aqui o versículo 22, já muda totalmente, né, o jeito que está sendo escrito, o que está falando, né? Muda de um lamento para uma exaltação, para um louvor. Então a primeira parte, que é do 1 até o 21, nós temos uma subdivisão aí. Nós temos do 1 ao 8, o clamor de abandono e escárnio dos inimigos. O que seria um escárnio? Quem poderia dizer? Uma zombaria. O que mais? É uma zombaria, exatamente, só que bem apelativa, mas é uma zombaria no sentido aqui muito cruel, porque nós que estamos zombando do Filho de Deus, seria como eu chegar hoje de Jeff Bezos ou no Bill Gates e eles fazerem uma compra lá, vamos supor, no McDonald's, e na hora de passar o cartão deles não passar, dá algum erro. Esqueceram a senha, eles digitou a senha errada. E eu começasse a zombar deles, não tem dinheiro para pagar nem o lanche. Sendo que são um dos caras mais ricos do mundo, né? Em bilhões nas suas contas, em ações gigantescas. E alguém que é inferior nessa questão, ficar rindo, escancarar a boca realmente, numa situação que ele está vivendo ali. Então é exatamente isso o escárnio, né? Rir da desgraça do outro, rir do que está acontecendo com o outro, principalmente de ruim. E nesse caso estamos falando do Filho de Deus, aquele que estava no princípio e por meio dele foram criadas todas as coisas. No verso 9 ao 21 nós temos angústia e pedido por libertação. Nós vamos entrar nesses subtópicos daqui a pouco. A segunda parte ela vai ficar dividida no momento aqui de vitória e louvor do justo, que vai ser do 22 ao 31. Essa segunda parte também tem duas subdivisões: declaração de louvor a Deus e convite à adoração, 22 ao 26, e proclamação da soberania divina às nações, do 27 ao 31, mostrando realmente Deus soberano
voltando aqui para a primeira subdivisão da primeira divisão, nós temos o clamor de abandono e escárnio aqui dos inimigos. Nós não vemos muitos Jesus reclamando de nada ali na cruz, né? Como ovelha muda, ele foi levado, né, perante eles ali. Mas nós pensamos, o que será que passou na cabeça do Cristo ali naquela cruz do Calvário, né? Nós podemos pensar e nossa cabeça pode nos levar a várias situações. Talvez ele lá na criação do homem, talvez ele nascendo, talvez as profecias, todo o curso do povo de Israel, talvez um vislumbre das coisas que iriam acontecer na consumação. Mas uma coisa que é certa que passou na cabeça do mestre foi o Salmos 22, porque ele exclama com perfeição, é um momento ao qual ele brada em alta voz, e é o momento ao qual ele se queixa: por que me desamparaste? Né? Essas foram as mesmas palavras proferidas ali por Jesus na cruz, indicando o momento em que ele carregou sobre si o pecado da humanidade. Né? Ali no Mateus 27, também Marcos 15, nós temos esse relato de Jesus trazendo essa frase, né? Porque me desamparaste, porque me abandonaste. Esse sentimento de abandono demonstrado ali por Cristo, ao citar os primeiros versos do Salmo 22, não refletia uma falta de fé, mas a intensa agonia de estar separado da comunhão com o Pai por causa do pecado que ele tomou sobre si. 1 Pedro 2,24 vai dizer assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não foi uma representação, não foi uma simbologia, não foi algo ilustrativo. Ele carregou mesmo, né? Carregou mesmo os nossos pecados sobre os seus ombros, assim como foi ali na cruz. Todos conhecem aqui a bênção sacerdotal de número 6, né? Quem se lembra? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a oração sacerdotal. Lá na Batista, os pastores vão fazer muito, né? No final dos cultos, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. É algo que nós poderíamos fazer até mais, né? Principalmente os pais com os filhos, e abençoar os filhos e muito mais. Spurgeon vai trazer, num estudo sobre Salmo 22, que Jesus, naquele momento ali na cruz, a bênção se tornou maldição. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Então, exatamente essa bênção aqui nós podemos reverter e inverter, e foi exatamente o que Jesus sofreu ali na cruz. Spurgeon vai dizer assim, então, que Jesus naquele momento da cruz, essa bênção que nós lemos se tornou maldição, vai ficar mais ou menos assim: que o Senhor te amaldiçoe e te abandone, que o Senhor te mantenha nas trevas e o julgue, que o Senhor vire o seu rosto para longe de ti e te retire a paz. Pesado, né? Vou ler de novo: que o Senhor te amaldiçoe e te abandone. A maldição que caiu sobre ele ali foram os nossos pecados. O abandono que ele sofreu ali foi por causa dos nossos pecados. Que o Senhor te mantenha nas trevas e o julgue. Disse que ali claramente, né,
A partir de certa hora se escureceu e se fez trevas. Isso pleno meio-dia praticamente. E o julgo, que julgamento é esse? É o julgamento que cabia e consistia sobre cada um de nós, inimigos de Deus. Caiu sobre Jesus Cristo, ele foi julgado ali. Que o Senhor vire o seu rosto para longe de ti e te retire a paz. Jesus foi abandonado na cruz para que eu e você fossem recebidos. O momento que ele sofreu ali e que ele bradou em alta voz: por que me abandonaste? Não foi simplesmente para cumprir o Salmo 22. Ele estava vivendo o Salmo 22. Ele estava realmente passando pela experiência do abandono. Davi, em sua própria experiência, pode ter sentido a ausência da intervenção divina em algum momento de grande aflição. No entanto, nesse salmo ele reconhece que Deus é santo e digno de louvor, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Isso está lá no versículo 3 ao 5. Ele relembra como os antepassados confiaram no Senhor, mesmo em meio à dor, e foram libertos, demonstrando uma confiança inabalável na fidelidade divina. Ou seja, que mesmo por algum momento específico pareça que Deus não vem em nosso socorro, aqueles que confiaram no Senhor, que confiam no Senhor, em algum momento Ele vem e o socorre. Mas não foi assim com Cristo ali na cruz. Ele não foi socorrido. O cálice não foi passado dele ali. Ele teve que realmente tomar o cálice de amargura em nosso lugar. Ele teve que passar e experimentar todo o sofrimento ali em nosso lugar. Não teve socorro para ele ali. Ao contrário de nós, que através do seu sacrifício, através da sua morte, nós recebemos livre. No Salmo 22, o salmista descreve-se como um verme desprezado pelo povo e zombado pelos seus inimigos. Porém, essa cena retrata com precisão as atitudes daqueles que cercaram Jesus durante a crucificação. Se nós lermos lá Mateus 27, versículo 39 a 43, vai dizer assim: os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça, e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, o mestre da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, e Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois diz: sou o Filho de Deus. Isso que é o escárnio. Ele realmente é Filho de Deus. O templo realmente foi destruído. Depois de 3 dias ele foi edificado, restaurado, no contexto certo. Ele realmente salvou os outros, mas o ato ali de se entregar naquela cruz possibilitou a salvação de todos que creram nele como Salvador. Marcos 15 vai dizer assim, versículo 29: os que passavam lançavam insulto, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Lucas 23, versículo 35 vai dizer: o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximaram-se dele e também zombavam dele. Então, o próprio Filho de Deus, nós lemos lá no Filipenses 2, que só pelo fato de se esvaziar e descer a este mundo, já foi uma grande
humilhação, ele ainda viveu, ao longo de 33 anos, aí, pelo menos, uma vida humilde, realmente se humilhando, se submetendo, né, sendo obediente, e agora nesse ápice, nesse cumprimento da sua missão aqui na terra, ele pôde experimentar essa zombaria cruel. Alguns relatos vão dizer que as pessoas passavam e cuspiam nele, outros lhe arrancavam a cabeça, os cabelos, outros lhe arrancavam os cabelos da cabeça, outros lhe batiam e falavam assim: tu não é profeta, então fala que te bateu. Outros duvidavam realmente, balançando a cabeça como alguém que não tem mais jeito. A gente só balança a cabeça para alguém que não vale mais a pena, né? Então a gente balança a cabeça e larga com nada. É assim que foi tratado, né, o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para Filipenses 2, quando nós olhamos para a humilhação dele ali na cruz, realmente ele foi muito humilhado. Quando nós olhamos para Isaías 53, o servo sofredor, realmente ele padeceu grandemente em nosso lugar. Quando nós olhamos aqui no Salmo 22, nós vemos novamente isso. Os líderes religiosos e a multidão escarneciam de Jesus, desafiando a sua confiança em Deus. Jesus foi ridicularizado por confiar em Deus, mostrando a profundidade da sua humilhação. Isso reflete a mentalidade daqueles que veem Deus apenas como um meio para atender às suas próprias conveniências, não reconhecendo a sua soberania e propósito redentor. Na segunda subdivisão dessa primeira parte, nós vemos o salmista expressando a confiança pessoal em Deus desde o ventre materno, mas mostra essa confiança com a realidade de estar cercado por inimigos cruéis, comparando-os a touros fortes de Bazã, leões e cães. Bazã era uma região ali conhecida pelos seus touros vigorosos, né, simbolizando a força opressora dos adversários. Jeremias 50, versículo 19, vai dizer: mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Claro que o que faz animais fortes são boa nutrição, né? São bons pastos. E Bazã tinha isso, além de uma boa genética, eles tinham boa pastagem. Ezequiel 39, 18 vai trazer: comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. Então, a carne desses bois ali, grandes, né, eram também suculentas e uma iguaria ali entre os poderosos, né? Então, se fosse hoje uma carne daquele boi lá, Magnum, não sei como, que apenas um corte dele lá de 1 quilo, uns R$2.000. E o boi bem apreciado, a carne dele é saborosa. Mas aqui também no Salmo vai retratar o vigor, a grandeza, o tamanho, né, desses adversários, os touros, os cães, né, os leões, aqueles que escancaravam a boca ali contra ele. O salmista descreve seu sofrimento físico em detalhes que correspondem às aflições de uma crucificação. E interessante que Davi nem conhecia o método de crucificação. Esse método provavelmente foi desenvolvido ali pelos persas e aperfeiçoado ali pelos romanos. E Davi vai descrever aqui perfeitamente, como se ele conhecesse realmente esse método.
pegada ao paladar, ou grudada aqui no céu da boca, né? Minha língua gruda no céu da boca, versículo 15. Você imagina a descrição, nós já lemos aqui, inclusive eu já li, descrição médica do que foi o relato da cruz, e realmente o madeiro ali, ele era feito de qualquer forma, uma medida padrão. Então, se você tivesse um corpo menor, você tinha que ser realmente puxado até chegar no lugar, e vice-versa, né? E imagina, depois de uma sessão de chicotes, né, por profissionais ali da arte de eliminar a vida das pessoas, de realmente matar e torturar, que eram os soldados romanos, pessoas que tinham realmente mãos ágeis para derramar sangue, né? Depois de uma série de tortura ali e de uma dificuldade extrema de respirar, né? É claro que a boca vai secar, claro que o gosto de sangue na garganta vai fazer com que sua língua grude no céu da boca. E a aflição foi tamanha, que nós vemos no relato, quando foi transpassada ali do seu lado, saiu sangue e água. Então isso vai descrever aqui que seu coração derreteu como cera. Tem também um relato médico de como se chama, de como se dá esse acontecimento, que é possível mediante a uma dor extrema, uma agonia extrema, tanto física quanto psicológica, né, quanto mental. E o nosso Mestre, o Filho de Deus, ele sofreu isso por nós. A expressão transpassaram-me as mãos e os pés, no verso 16, é uma descrição direta da crucificação de Jesus, cumprindo a profecia de forma impressionante, né? Vai dizer isso lá no João 19:37, como diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele que o transpassaram. Então imagine só Davi, que nem conhecia o método de crucificação, descrever de forma tão perfeita, somente realmente através do Espírito Santo e somente realmente falando do próprio Cristo. Além disso, a divisão de suas vestes e o lançamento de sorte sobre a sua túnica cumpriram-se literalmente nos relatos dos evangelhos. Nós podemos ver isso no versículo 35 do capítulo 27 de Mateus. Depois de crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando sortes. Esses detalhes reforçam a natureza profética do Salmo e a soberania de Deus em todo o processo redentivo. Não foi só o Cristo que cumpriu fielmente ali as Escrituras. Note que até os incrédulos ali cumpriram fielmente as Escrituras, né? E aqueles que estavam zombando deles é que dividiram as sortes, é que dividiram as suas roupas. Na sequência do Salmo, nós vemos o salmista clamando por socorro imediato. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te e socorre. Ele busca a intervenção divina para ser salvo da espada, dos cães, do leão, dos animais selvagens, símbolos dos perigos mortais que o cercam. Esse clamor demonstra total dependência de Deus em meio à adversidade extrema, total dependência a Deus em meio à adversidade extrema. Porém, a mudança repentina do tom no final do verso 21 indica um momento crucial em que o clamor é atendido, prefigurando a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. Já na segunda parte desse salmo, nós temos uma mudança radical do tom. O salmista passa do lamento ao louvor. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvor
da congregação. Esse verso é citado lá em Hebreus 2:12, onde ele vai dizer assim, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, né? Aplicando-se a Cristo, indicando a sua identificação com a humanidade. O sofredor vitorioso convida todos a louvarem a Deus pela salvação concedida, demonstrando que o sofrimento não foi em vão, mas resultou em redenção e glória. Ou seja, graças a Deus, ele não desceu da cruz. Graças a Deus, ele não atendeu a zombaria e os escárnios. Graças a Deus, ele foi até o final, não dando ouvido à voz da humanidade. E quando as pessoas dizem, né, que a voz do povo é a voz de Deus, imagina só se ele tivesse escutado e dado atenção. Em seguida, o salmista promete cumprir os seus votos na presença daqueles que temem ao Senhor. Os humildes se fartarão e louvarão ao Senhor. O vosso coração viverá eternamente, né? Essa imagem é semelhante a de um banquete de celebração comum ali nas festas de ação de graça do Antigo Testamento. Há aqui uma antecipação do banquete messiânico e da comunhão dos santos na presença de Deus, indicando que a salvação individual conduz à celebração comunitária. Ou seja, o sacrifício de Cristo em meu lugar, lugar da Ana, lugar da Rena, da Júlia, do Edivaldo, e assim sucessivamente, vai resultar na celebração comunitária da igreja, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, a qual ele morreu, que veio e se deu por ela. A visão do salmista se amplia para incluir todas as nações. Vai dizer: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face, mostrando que a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, ele alcançou todos os limites da terra, não somente na questão de tempo, mas na questão de percurso mesmo, né? Todas as pessoas da terra tiveram o privilégio de conhecer ao Senhor e terão o privilégio de se converter ao Senhor através do sacrifício de Cristo. E todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Ou seja, já é um vislumbre do que nós, gentios, podemos alcançar, né? Então nós vemos que o plano divino para a salvação, ele não se incluía somente ao povo de Israel, mas a todos os limites da terra, todas as famílias e nações. Isso aponta para o alcance da obra redentora de Cristo, cumprindo a promessa feita a Abraão, de que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra, né? Salmo Gênesis 12, e versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O Salmo vai concluir com a certeza de que a justiça de Deus será anunciada às gerações futuras e que o seu feito redentor será proclamado. Qual que é o livro mais impresso e vendido no mundo todo? Qual foi o primeiro livro que foi timbrado e escrito, né, impresso em larga escala? Você lembra o nome? Esqueci o nome. Alemanha. Nós fomos lá no museu de Osasco e tem lá o relato, né? E uma pequena amostra de como que era a prensa ali para poder imprimir os livros, né, em larga escala.
Deus é apresentado como eterno e soberano, e os versos finais enfatizam que a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras. A obra consumada de Cristo na cruz é o fundamento da pregação do Evangelho através dos séculos. A declaração, porque fez isso, no verso 31, ecoa as palavras de Jesus: está consumado. João 19:30, para trazer, está consumado, está concluído a obra, afirmando que o propósito redentor de Deus foi plenamente realizado. A sua versão, Elias, vai dizer o que no verso 31? A minha vai dizer: e ao povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Acho que a sua fala no 31, no Salmo 22. Eu acho que a sua vai dizer porque foi ele que fez isso, alguma coisa assim. Isso. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem fez. O povo que ainda há de nascer contarão que foi ele que fez. Contarão que foi Jesus que sofreu tudo isso aqui que nós vemos no Salmo 22 e que é cumprido fielmente nos Evangelhos. Nós temos várias aplicações aqui para o Salmo 22. Vou estar lendo apenas 6 para que nós possamos também cavar um pouco mais fundo. Então nós podemos ver que a profecia cumprida em Cristo, a profecia cumprida em Cristo, o Salmo demonstra a precisão das profecias messiânicas, confirmando que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Isso fortalece a nossa fé na veracidade e na confiabilidade da palavra de Deus. Lucas 24:44 vai dizer: em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que deviam se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Novamente, Jesus vai estar dizendo: enquanto eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Ou seja, mostrando a veracidade, a confiabilidade da palavra de Deus, dos escritos messiânicos, das profecias e principalmente do Cristo. O sofrimento redentor de Jesus vai mostrar o sofrimento redentor de Jesus. Ao meditar no sofrimento descrito, compreendemos a profundidade do sacrifício de Cristo por nós. Muitas vezes nós falamos assim: o que Cristo fez por você? Ele morreu em meu lugar. Muitas vezes é muito raso a compreensão que nós temos do sofrimento de Cristo no nosso lugar. E o Salmo 22 ele traz uma profundidade para a nossa compreensão do que foi o sacrifício de Cristo por nós. Ele suportou a cruz, ele suportou o desprezo, ele suportou a vergonha para nos reconciliar com Deus. Hebreus 12:2 vai dizer: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz sem se impor com a vergonha, ou sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Sua experiência de abandono e dor nos mostra o alto preço pago pela nossa salvação. Outra aplicação: a fidelidade de Deus em meio à aflição. Mesmo quando sentimos que Deus está distante, podemos confiar que Ele está presente e agindo em nosso favor. O silêncio de Deus não significa ausência, mas pode fazer parte do seu propósito maior. O seu ali é o S maiúsculo, mostrando que é o propósito de Deus. Os seus pensamentos são maiores, os seus caminhos são mais altos. Assim como foi no caso de Jesus e também
apóstolo levou a passar por algumas dificuldades, é verdade, mas em busca de algo maior. Assim como Hebreus 11 vai mostrar diversos outros. A abrangência da salvação, o plano de redenção de Deus alcança todas as nações e povos sem distinção. Somos chamados a proclamar o Evangelho a todos, participando da missão de levar a mensagem de salvação ao mundo. O filme que nós lemos ontem, principalmente na última parte, é um convite às pessoas se levantarem para proclamar Cristo, a se levantarem para buscar viver a palavra de Deus. E quando nós buscamos viver a palavra de Deus, não tem como fugir do id, não tem como fugir do fazer discípulos, né? Mateus 28, 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A bênção que nós vemos ali no começo, né? Ela está sobre nós. O Senhor olhe para nós e Ele está conosco até o fim dos tempos. Mas Jesus foi abandonado em nosso lugar ali naquela cruz. A transição do sofrimento ao louvor. Salmo 22 vai nos encorajar a, mesmo em meio às tribulações, manter a esperança e direcionar o nosso coração ao louvor. A certeza da vitória em Deus nos permite transformar lamentos em adoração, reconhecendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso irmão Jefferson, né, que você estuda aqui de Romanos 8, 28, vai dizer: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E eu também te trago a questão das estações do ano. E em todas as estações do ano, nós vemos, ou em todas as estações, né, nós vemos Deus conosco. Nós podemos ver que Deus está conosco e está ao nosso lado, cooperando de acordo com o seu propósito e para o nosso bem. E para finalizar, a importância da comunhão dos santos. A transição para o louvor comunitário do Salmo 22 exalta a importância de compartilharmos nossas experiências com Deus na congregação, fortalecendo uns aos outros na fé e testemunhando das obras do Senhor. Hebreus 10, 24, 25 vai dizer: e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, toda vez que nós olhamos para esse dia da crucificação de Cristo, o dia em que Ele foi entregue ali naquela cruz, hoje já passado mais de 2000 anos, nós devemos também olhar para o grande dia da consumação, realmente, onde estaremos celebrando com Cristo nos céus o gozo da sua vitória, o sabor realmente da sua vitória, do seu triunfo ali, porque Ele venceu para isso, para que onde Ele estiver, estejamos nós também para toda a eternidade. Amém? O Senhor possa nos